infância, por nascer numa cidade pequena, onde todos conheciam todos, eu não sentia ainda e não sofria o que era o racismo. Logo que mudei para Ribeirão Preto, aqui no interior, senti isso com mais clareza. Cabelo curto, cabelo crespo, e era muito cabelo de bombril, porque eu era mais pretinha. Hoje em dia também não terminou o bullying, a gente sofre ainda a sociedade, né? Olá, começa agora mais um programa TVT Entrevista. No programa de hoje, vamos falar sobre o impacto do racismo na infância. De acordo com a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Brasil tem feito progressos significativos na melhoria da vida das crianças, como a redução dos índices de mortalidade infantil e o número de famílias que vivem com renda inferior a $1. Entretanto, essas melhorias não atingem todas as crianças e adolescentes, principalmente quando falamos de negros e indígenas. Eles são vítimas do racismo nas escolas, nas ruas, nos hospitais e até mesmo dentro de casa. Esse preconceito causa efeitos e é sobre essas consequências que iremos falar no TVT de hoje com o psicólogo social Sérgio Codato. Olá, professor Codato, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Frequentemente nos deparamos com situações de discriminação, preconceito ou segregação. A cultura brasileira em si pode ser considerada racista? Eu acho que sim, no sentido de um racismo velado. Não um racismo explícito, né? Mas um racismo que se misturou no cotidiano e que, na verdade, a gente meio que se acostumou a ele, entendeu? Mas eu vejo na minha experiência crianças de 3 anos de idade em creches que já são chamadas pelas próprias educadoras de carvãozinho, minha pretinha, né? E isso pode ser carinhoso, mas é pejorativo e vai marcando a criança e inferioriza ela, na verdade, né? Prejudica, inferioriza e afeta a autoestima de uma criança. Sem dúvida. E o que pode, então, ser considerado uma atitude racista? Uma atitude racista tem a ver com preconceito, discriminação, violência contra o outro que é diferente de você, seja em função de questão étnica, racial, seja em função de questão estética, né? Seja em função de questão ideológico-política, entendeu? Mas isso que seria, na verdade, né, definido como racismo, e a psicologia social, na verdade, sempre se preocupou em combater o racismo, o preconceito, né, porque ele danifica a autoestima, a autoimagem e contribui para a revolta e, consequentemente, para a violência social. Então, eu entendo isso. Nós devemos combater o preconceito, o estereótipo, entendeu? E fomentar relações de alteridade. O que é alteridade? O outro que é diferente de você, né? O outro que é diferente de você, ao invés de você discriminá-lo, o inteligente é aquele que não só suporta o outro que é diferente, mas aprende com o outro que é diferente. Professor Codato, uma criança que sofre com o racismo, ela pode acabar de alguma forma negando a sua própria raça? Eu acho que sim, né, mesmo porque vão pensar na chamada construção social e ideológica do racismo, né? Você tem uma cultura, entendeu, que privilegia, né, a ideologia branca, capitalista, do rico, né? E tudo que foge a isso, você entendeu, né, leva a essa questão, né, da danificação, da autoimagem, por aí afora, entendeu? Eu acredito sim. E no futuro, quais são as consequências na vida dessas crianças que sofreram com atitudes racistas? Bom, eu também sofri muito, né? Porque eu era considerado um japonês preto, né? Então, isso me levou a complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade faz com que você não acredite em você. Então, isso leva a você não confiar no seu taco, tanto em termos de estudo, em termos de profissão, né? Então, você acaba meio que se autofadando a um insucesso educacional, profissional, existencial, né? Tanto é que
Nós não podemos esquecer do alto índice de crianças negras, não só envolvidas em drogas, em violência e em suicídio. Nossa equipe foi às ruas e conversou com a Daiane Cipriano, que foi vítima de preconceito, e ela nos conta o que isso gerou na sua vida. Na infância eu sofri alguns preconceitos por ser negra, devido por ter o cabelo curto, o cabelo com a raiz um pouco mais grossa, então eu sempre tive o problema de ser cabelo de bombril, cabelo de esponja, né? Eu chamava muito, apelidava a gente com outros apelidos, né? Por ter a pele escura, né? Ah, aquela neguinha, aquela pretinha, né? E nunca chamava a gente pelo nome. E eu achava que eu também não tinha capacidade de namorar com pessoas brancas, eu só tinha que namorar com pessoas negras. A criança que tem atitude racista, ela tem noção do que das consequências dessas atitudes dela? Eu acho que a ideologia racista, ela age inconscientemente das pessoas, né? Então, muitas vezes você é consciente de que racismo é uma coisa, vamos dizer assim, antissocial, nociva, mas no dia a dia você pode se pegar com atitudes racistas, entendeu? Então, as crianças racistas, elas acabam, na verdade, assimilando o preconceito e o estereótipo dos próprios pais, entendeu? Né? E o pior é crianças negras que têm preconceito, né, contra a própria etnia negra, entendeu? Isso que é uma pesquisa que foi feita numa universidade norte-americana, que é um vídeo que eu recomendaria vocês verem, que chama Boneca Branca, Boneca Preta, e o experimento é eles mostram duas bonecas, uma branca e uma preta, para várias crianças negras e perguntam qual que é bonita e qual que é feia. E as crianças negras, na sua maioria, escolhem a boneca branca como a mais bonita, como a boazinha, né? Quer dizer, você vê então que o preconceito está internalizado na própria população negra, entendeu? Por isso que isso vai levar, né, a uma diminuição da questão da oportunidade. A forma como você olha para a criança determina, né, a evolução dela. Se eu olho para a criança como um futuro artista, como um gênio, né, ele vai se desenvolver. Se eu olho como um nada, ele vai, né? Por isso que precisamos promover, né, uma mobilização social, igualdade, né, diversidade. Professor, para entendermos melhor esse caso de racismo na infância, programas de televisão, filmes podem influenciar essas crianças ou esse exemplo ele vem de dentro de casa? Eu acho que a ideologia, ela age tanto pela televisão, meios de comunicação. Então você pode pegar as novelas da Globo, a maioria é tudo branco, né? Você vê poucos negros, entendeu? Seja nas escolas, a gente discute a coisa das cartilhas, né? Os filmes que os americanos passam, né? Qual é o modelo do negro herói, né? E a família também, ela é estruturada de tal jeito a valorizar, né, o modelo da civilização ocidental, branca, capitalista, entendeu? Né? E tudo mais. Então, se você não é branco, né, vamos dizer assim, classe média alta, de posses, com bom estudo, esse tipo de coisa, né, você está fadado a sentir essa inferioridade mesmo, você entendeu? Que é isso que vai, vamos dizer assim, estimular a dominação social, né? Ó, você é inferior porque você nasceu mal, não batalhou, é preguiçoso, assim, entendeu? Então, se esses meios midiáticos, por exemplo, mudassem um pouco a cara deles, de alguma forma mudaria esse quadro de racismo? Eu, por exemplo, quando eu fui para Nova York, eu me espantei porque existe toda uma publicidade para negros, programas de televisão especificamente para negros, artigos de não só cabelo, perfumaria, esse tipo de coisa, né? Quer dizer, você reconhece que 50% da população é negra, né? Então, você exige essa, assim, entendeu? Mas então, o que acaba acontecendo é que nem em Tóquio. Você vai em Tóquio, você entra no metrô,
as propagandas de tudo quanto é coisa é tudo de loira, americana, né? Então o que acaba acontecendo? Dentro de uma raça, você acaba valorizando outra raça, né? Esteticamente, intelectualmente, como padrão de vida, esse tipo de coisa. Consequentemente, então, né, vamos dizer assim, o fracasso escolar e profissional de negros, né, no Brasil está em torno de 55% da população, né, que está na linha de pobreza, vamos dizer assim, você entendeu? Enquanto de brancos são 35%, né? Então se vê claramente isso, que se desde pequenininho você vai olhando para a criança como alguém que é menos, que é inferior, porque você pode ver pelos depoimentos que a coisa se objetiva na coisa do cabelo, bombril, esse tipo de coisa, mas vamos dizer assim que isso é um aspecto, né? Por detrás disso existe toda a questão pejorativa, né, que está ligada à questão do desenvolvimento intelectual, né, e da submissão e por aí afora, entendeu? Então, se você, né, olha para a criança desde pequena desse jeito, então, por exemplo, jovens envolvidos com criminalidade, maioria população negra, né? Então, o que acaba acontecendo, né? Um insucesso educacional acaba levando para a criminalidade juvenil, tráfico e por aí afora, né? E geralmente esses casos acontecem na escola, né? E qual é o papel da escola nessa situação? O papel da escola deveria combater ferrenhamente esse preconceito e essa discriminação, né? Punir severamente os racistas, os discriminadores, né? E promover o culto à diversidade, né? Das etnias, das culturas, das políticas, entendeu? Só que assim, a escola muitas vezes não está muito preparada para isso, né? Então a própria criança negra, ela acaba sendo vítima do professor, muitas vezes, né? Então isso acaba agravando o problema, né? E hoje em dia, então, você está diante de um processo que a gente chama de criminalização dentro da escola, né? Porque racismo é crime, o aluno reage, agride o professor, ele também acha que é crime, né? E você tem, então, ao invés de uma convivência harmônica e pacífica, né? Você tem essa briga, essa disputa e tudo mais, entendeu? Eu cheguei na Tailândia o homossexualismo é totalmente integrado à cultura. Porque é uma sociedade formada por várias tribos que cultua a diversidade do diferente. Então lá você tem de tudo, você tem branco, europeu, você tem negro, você tem asiático, você tem hindu e por aí afora, né? Então não é muito mais inteligente, ao invés de você ficar discriminando, né, e brigando, curtir a diferença e somar-se, entendeu? A assistente social Lidiane Coraúci contou para nossa equipe como foi a sua história de superação. Eu tive, primeiro, o apoio e toda a clareza da minha família, que realmente sempre diz que a minha raça e a minha cor não contaria, não descreveria quem eu era, e sim meus valores internos, que a cor da pele não muda nada a pessoa. Foi fundamental a minha família pensar dessa forma. O problema do negro é que ele sempre tem que se superar a cada minuto. Eu não posso fazer o que você faz, eu tenho que fazer sempre um pouco mais do que você faz, porque eu sou negra. Mas hoje, acabei de me formar em serviço social, assim, posso me dizer que sou uma pessoa realizada. Onde eu entro, independente da cor da minha pele, eu mostro a minha capacidade. E como a família pode detectar que a criança passa por isso e qual que é o papel da família? A criança, eu entendo que ela sempre deve contar para alguém, né? A violência, a discriminação, o preconceito que ela sofreu. Ela nunca deve ficar com esse sapo entalado na garganta, entendeu? Isso vai trazer um problema, né? E a família deve criar um ambiente acolhedor, né, para essa criança,
de tal forma que se caracteriza isso que a gente chama de síndrome do estresse pós-traumático, né? Você ser violentado, você ser agredido, você ser discriminado, entendeu? Acaba levando a esse síndrome, né? Então, a família pode reconhecer quando a criança não quer mais ir na escola, né? Não quer mais estudar, entendeu? Quer ficar num quarto, né? Então, é isso. Quando a gente não está gostando da gente mesmo, né? Quando a gente está querendo se matar, entendeu? Então, né, você acaba ou ficando amuado, ou deprimido, ou alguma coisa nesses termos, e nós temos que socorrer e melhorar a resistência dessas crianças para enfrentar essas situações. Professor Kodato, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar com a gente. Bom, eu que agradeço. O programa TVT Entrevista de hoje fica por aqui. Até a semana que vem.